Então vamos lá, saudações, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aos que assistem a este canal. E antes de mais nada, pelo esforço de trazer esta questão aqui, peço que vocês deixem o like, inscrevam-se no canal e também para que vocês não percam as próximas questões, pois nada melhor do que estudar através da resolução de infinitas questões. Então vamos lá. Esta questão aqui é a questão 8 da prova do Instituto Tecnológico da Aeronáutica 2009, o tal ITA, temido ITA. Entretanto, essa questão ela é bastante acessível, ela não é uma questão que vá cobrar conceitos muito complexos, pois ela cobra empuxo, cobra um conceito que é bastante comum em provas de níveis não tão elaborados como o do ITA. Então, sem mais enrolação, uma balsa tem o formato de um prisma reto de comprimento L. E esta frasezinha aqui ela é muito importante para a resolução da questão. Ainda mais se a gente tem que nos ater a este detalhe aqui. Tem um prisma reto. O que isso vai influenciar? Já explico. Comprimento L, ou seja, ele tem um prisma, que eu já desenhei ele aqui do lado, ó, ele é deste formato. Desenhar foi, acho que o mais difícil que eu fiz, foi fazer esse desenho aqui. Tá ruim? Tá ruim, mas dadas as minhas capacidades de desenho, foi assim que eu fiz. Mas é como se fosse um triângulozinho que tem um volume, né? Então vamos continuar. A seção transversal, como vista na figura, ou seja, ele cortou no meio, passou uma lâmina, cortou este prisma no meio e agora a gente consegue ver aqui a seção transversal. Quando se carrega, ele se submerge parcialmente. Quando sem carga, meu Deus, ela submerge parcialmente até uma profundidade H0. Ou seja, quando ele está vazio, só o peso da balsa é H0. Sendo P, será reta, sendo P a massa específica da água e G a aceleração da gravidade, e supondo que seja mantido o equilíbrio hidroestático, lógico, assinale a carga P que a balsa suporta quando submersa a uma profundidade H1. Ou seja, ele quer o peso que ela vai suportar dado a adição, dada a diferença de altura, né? Ou seja, para uma altura H1, pode ser qualquer altura, a gente vai ter um peso referente a essa altura. Ou seja, temos o seguinte, para que esse corpo fique em equilíbrio, deixa eu usar retas para que fique mais coerente. Aqui, ó, uma retinha aqui. Temos aqui o peso, que eu vou representar, adivinha com que? Com letra P. Tira a reta aqui, a letra P. Nós temos aqui para cima o empuxo, que eu vou representar de vermelho por questão didática. Também dá aquele contraste emocionante. Aqui, ó, E0. Por que 0? Porque eu ainda não adicionei o peso. Temos então que o peso da balsa, peso balsa, é igual a um empuxo na altura H0. Então temos o que? O peso da balsa vai ser a massa da balsa vezes a gravidade. Entretanto, não sei se é extremamente útil fazer assim. Por quê? Vou deixar o peso da balsa assim e vai ser igual a densidade da água vezes o volume deslocado, que vai ser volume 0, vou chamar, vezes a ρVg. O empuxo é bizu, é o seguinte, é lembrar de devagar. Densidade, volume, gravidade. Empuxo é devagar. Pronto, então o peso da balsa a uma altura H0 vai ser G. A gente sabe o seguinte, que ele relacionou a H, não temos volume propriamente dito. Entretanto, a gente tem o quê? Que ele é um prisma reto. E, através dessa informação e sabendo que a gente vai precisar do... apagar tudo aqui. Vai precisar do volume, vamos ao seguinte. Dada a altura da água, ele vai permanecer... Deixa eu só fazer para cá atrás também. Imagine uma situação 3D em que está dentro do mar, enfim, uma piscina e está dentro da água. Essa parte vermelha é a que está submersa. Entretanto, independente o nível da água, faltou uma reta aqui, ó. Independente o nível da água, nós temos que a seção transversal ela vai ser sempre igual, ou seja, vai ser sempre o mesmo tipo de prisma, independente da altura. E para o volume deste prisma,
Olha, esqueci a reta de novo. O volume desse prisma, ele vai ser igual à área da base vezes a altura. E como ele é reto, ele é proporcional, ou seja, esse lado é igual a esse, é igual a esse. Então, vamos fazer o seguinte, apaga aqui. Vamos traçar um triângulo aqui como se fosse a seção transversal para ficar mais didático. Temos aqui, ó, o triângulo, que é a seção transversal. E temos aqui, que nem representou ali embaixo, só para refrescar a memória, vou descer de novo aqui, ó, temos o ângulo θ. O ângulo θ aqui no meio, ó. Ângulo θ. Adivinha, ângulo θ. Vou tentar diminuir um pouco a borracha, que ninguém merece. Aqui, ó. Pronto. O ângulo θ. Ângulo θ. Agora, a gente vai ter que dar um jeito de relacionar isso através descobrindo a altura desse triângulo. A altura a área do triângulo, né? Que é a área da base vezes a altura. Vamos considerar essa parte aqui a base e multiplica pelo comprimento L, que foi o que ele falou aqui, ó, de comprimento L, e a gente vai conseguir descobrir o volume. Então, a área do triângulo sempre foi e sempre será a base, né? Quase escrevi a área de novo. Base vezes a altura sobre 2. É a metade da base vezes a altura. Então, a base, ela vai ser esse comprimento aqui. Só que a gente não tem esse comprimento. E não tem muito problema, porque a gente pode representar ele de forma trigonométrica. Porque se você prestar atenção aqui nas alternativas, a gente tem tangente e tem seno. Ou seja, a gente vai ter alguma distância, alguma coisa representada através de seno. É o que a gente pode pensar. E também, se tem a tangente e seno nas alternativas, vamos tentar pelo menos achar esse tangente e seno. Se tem em todas, é certeza que vai ser por ali, né? Então, separando esse triângulo aqui, a gente vai chamar esse ladinho de B. E como ele é um polígono reto, ele tem aqui, ó, vai dividir esse lado em duas partes iguais, B e B, sendo então desse aqui até aqui igual a 2B. Temos que aqui vai ser θ sobre 2. Logo, a gente vai poder fazer o quê? Isso aqui é H0. É H0. Ou seja, vamos dar uma olhada no que a gente pode tirar daqui agora. Temos tangente, vamos tentar a tangente de θ sobre 2. Ela vai ser cateto oposto, vai ser igual a B sobre, que é a base, sobre cateto oposto sobre cateto adjacente, que é H0. Ou seja, tangente de θ sobre 2 vai ser igual, descobrir a base, né? Porque a gente quer que a base vezes a altura. Então, a gente vai ser igual a tangente de θ sobre 2 vezes H0 igual a B. Pronto. Então, voltando à área do triângulo. A área do triângulo é igual a base. Qual que é a base? Tangente... Opa, ó, já tô... deixa eu botar Bzão aqui para não confundir. A base vai ser 2 vezes Bzinho, né? Porque eu só fiz ali o triângulozinho. Esse triângulo aqui que eu vou... que tem um ângulo reto. Estou destacando aqui. Aqui é a tangente nesse triângulo. Então, voltando aqui, temos o Bzão vai ser igual a 2 vezes tangente de θ sobre 2. θ sobre 2. Podia ter botado alfa, né? Mais fácil escrever alfa. Enfim, apaga aqui e escreve de novo. Já que vai fazer, faça bem feito. θ sobre 2. H0 vezes H0. Por quê? Porque a altura é H0. Corta por 2 aqui. Acabou que ficou só tangente, né? Porque aqui corta o 2 com o 2. Vai ficar tangente de θ sobre 2. Não sei porque eu estou me apertando, vou descer um pouco mais. Tangente de θ sobre 2. H0 ao quadrado. Opa. Falei H0, escrevi H0. H0 ao quadrado. Ao quadrado. Ou seja, a área do triângulo é essa aqui. Então, vamos voltar aqui. A área da base vezes a altura vai ser igual ao nosso volume do prisma.
Só que você deve estar pensando, mas que altura? Você tem que pensar como se esse triângulo tivesse, esse prisma ele tivesse em pé assim, ó. Tivesse em pé. A gente vai pegar a área dessa base aqui, vai multiplicar por essa altura, que vai ser o comprimento dele, né? Logo, isso aqui, a área da base, a área do triângulo, a gente achou que é a tangente de θ sobre 2h ao quadrado vezes o comprimento, que é L. Então o volume do prisma vai ser sempre esse. E para o próximo a gente não vai nem precisar calcular tudo de novo. Por quê? É só trocar por H1. Por quê? Porque aqui vai mudar a altura. O comprimento é o mesmo, a função, como eu vou achar também é a mesma coisa. Então o volume do prisma, independente da altura, que nem eu falei que vai ser sempre o mesmo formato, vai ser esse aqui. Então voltando lá para o nosso peso. Temos então que o peso, que eu vou agora chamar aqui esse pesão, ele vai ser o seguinte. Se a gente pegar o empuxo quando a gente tem a altura 1 e subtrair do empuxo que dá a altura 0, vai nos dar o peso. Espero que tenha ficado bem claro, mas se não ficou é o seguinte, a gente agora realmente pensando diferente. A gente vai ter o peso, esse aqui é peso balsa, né? Que eu tinha mascado para E1, peso balsa. O peso ele vai ser igual a o peso da balsa mais um peso adicional que eu vou chamar de P', que foi o que ele colocou. Então, melhor trocar, né? Eu vou chamar o P' aqui, que é o que eu quero descobrir, e esse P vai ser igual ao que ele botou ali. Então, o P' vai ser P' menos PB vai ser igual ao peso que ele colocou. E isso nos gera aqui, ó, porque o P' vai ser quando tiver uma altura H1 e o PB é quando tem a altura H0. Então, porque o P, lembra aqui, ó, do mesmo lugar, tem que PB é igual a ρ V0G e P1, que também é igual a P', vai ser igual a ρ V1G, que é igual ao empuxo 1. Então, vamos em frente. Temos aqui P vai ser igual ao ρ V1. O que é V1? Tangente de θ sobre 2 H1 ao quadrado L menos empuxo 2. Ρ, volume 0, empuxo 0, melhor dizendo. O H0 aqui, volume 0, vai ser aqui, tangente de θ sobre 2 H0 ao quadrado L. Então o peso, que é o que ele nos pediu, agora a gente pode colocar, ó, ρGL, ó, até boa que eu nem esqueci de colocar o G aqui, ó, ρG, tangente, vou botar o G aqui no final, sem muito nome, G, ρGL, ρGL, é o que está aqui, ó, ρGL, já chegamos nisso. Agora a gente pode colocar também o H1 menos o H0, ambos ao quadrado, tangente de θ sobre 2. Θ sobre 2. Eu acho que é isso. É ρLG, tá aqui, ó, ρLG. H1 ao quadrado menos H0, tá aqui. E tangente de θ sobre 2. Isso agora tem que estar nas alternativas. Se não tiver, vamos ter que gravar de novo. Tô sacanagem, mas é... Aí tá errado, foi cometido algum erro. Entretanto, temos A é seno, tá fora. B é tangente de θ, não. Seno de θ sobre 2, não. E a única que daria D ou E. Então temos aqui H1 menos H0, 2 tangente de θ sobre 2. Não, esse 2 aqui está errado. Então nos resta, e é o gabarito, letra D. ρGL, H1 ao quadrado menos H0 ao quadrado, tangente de θ sobre 2. Que é exatamente o que está aqui. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa que não foi explicada da melhor forma, ou até alguma coisa que eu falei que deixou dúvida, não tema e coloque aqui nos comentários. Sem dúvida, posso até fazer um vídeo só explicando isso novamente, ou até mesmo refazendo a questão, caso tenha ficado alguma dúvida e eu consiga resolver, logicamente. Então é isso.
não se esqueça, inscreva-se no canal, dá aquela força aqui para Papiro a solução. E é isso, bora vencer. Até uma próxima. Valeu!